A jurisdição administrativa propriamente dita, que é substancialmente independente da administração, sujeita-se a uma organização que pode ser assim classificada. 1. Jurisdição administrativa, compreendendo funções consultivas e funções contenciosas, como ocorre na França, Países Baixos, Itália, Grécia, Bélgica e Colômbia, com seus conselhos de Estado, no papel simultâneo de Corte Suprema e de órgão consultivo. 2. Jurisdição administrativa constituindo uma ordem jurisdicional autônoma, com uma Corte Suprema específica de direito público, com funções unicamente contenciosas, como ocorre na Alemanha, na Áustria, Suécia e Portugal. 3. Jurisdição administrativa autônoma em primeiro e segundo graus, porém sujeita a uma Corte Suprema única, não somente de direito público, mas também de direito privado, como ocorre na Espanha, Suíça, Hungria, Costa Rica e Venezuela. E 4. Jurisdição administrativa privada, também conhecida como jurisdição una ou sistema monista, em que compreende direito público e direito privado, e eventualmente é dotada de órgãos especializados em jurisdição administrativa, típico dos sistemas de common law, como Inglaterra, Irlanda, e também presentes na América Latina, na Argentina, México, Chile e Peru. Curiosamente, o direito brasileiro conhece as 4 modalidades de organização da jurisdição administrativa. O que precedeu a República aproximava-se da jurisdição administrativa com funções consultivas e contenciosas, apesar do Conselho de Estado do Império ter sido espelhado na primeira versão do Conselho de Estado francês, com uma justiça retida nas mãos do imperador, sem funções verdadeiramente jurisdicionais ou delegadas. Apenas com a Constituição de 1891 foi que o direito brasileiro conheceu a jurisdição administrativa, mas a essa altura, com as características do sistema do common law, no âmbito dos tribunais, que transitavam tanto pelo direito público quanto pelo direito privado. Esse sistema de jurisdição una, ainda hoje predominante, contém um certo nível de especialização em direito público, como ocorre nas varas de fazenda pública, nas turmas ou câmaras, nas cortes de apelação. No âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, que compreende uma jurisdição administrativa incidindo sobre a administração pública federal, pode-se dizer que o modelo se assemelha ao espanhol e suíço, sujeitando-se a uma Corte Suprema comum, que também opera o direito privado, o Superior Tribunal de Justiça. Na justiça eleitoral, ao contrário, tem-se um modelo rigorosamente igual ao alemão e português, com uma jurisdição administrativa autônoma e, no seu ápice, com uma Corte Suprema específica, o Tribunal Superior Eleitoral. Quanto ao alcance da justiça administrativa, primeiramente devemos indagar sobre o principal papel dos seus princípios e normas específicas. Por que deveria o legislador cuidar de maneira diferente da organização dos tribunais responsáveis pela jurisdição administrativa? Por que deveria o legislador dispor de modo específico sobre o processo judicial das causas afeta a jurisdição administrativa? A instituição de órgãos jurisdicionais especializados, compatível com uma concepção de jurisdição de qualidade e a consagração de princípios e regras específicas da justiça administrativa, que considerem, de um lado, a fragilidade do cidadão em relação à administração e, de outro lado, a ponderação entre o interesse público e o interesse privado, são medidas que objetivam, a um só tempo, assegurar uma tutela judicial efetiva,
à proteção dos direitos do cidadão e ao controle de legalidade da administração pública. Mas quais são exatamente as demandas que justificam uma justiça administrativa? De um modo geral, os sistemas na Europa e na América Latina, para definir a competência da jurisdição administrativa, aplicam os seguintes critérios. 1. O das causas de direito administrativo, em que os conflitos podem envolver autoridades administrativas ou entes privados no exercício de funções públicas, como ocorre na França, Espanha, Portugal e aqui na América, Peru, Venezuela, Colômbia e Argentina. 2. A das causas relacionadas com os atos ou atuações administrativas, excluindo responsabilidade civil e os contratos administrativos, como ocorre na Alemanha e na Suíça. 3. O das causas restritas ao interesse legítimo, excluindo-se os direitos subjetivos, como é o sistema italiano e belga. E 4. O das causas de direito público ou privado, desde que haja interesse da administração pública, sistema típico de jurisdição una, como na Inglaterra, Irlanda, Dinamarca e aqui entre nós, Chile e México. A respeito desse tema, o direito brasileiro também se manifesta híbrido. Em geral, coerente com seu sistema uno de jurisdição, prevalece o critério do interesse da administração pública, independente da natureza pública ou privada da causa, a exemplo da competência das varas de fazenda pública e da própria Justiça Federal, e da aplicação de normas processuais específicas, como do regime diferenciado da execução de sentenças contra a administração, dos prazos dilatados para a administração defender-se, etc. No entanto, encontra-se enraizado no direito brasileiro, quando se trata do procedimento judicial do mandado de segurança, um critério análogo ao do sistema alemão, em que o interessado impugna atuações administrativas, ainda que decorrente de entes privados no exercício de um poder público, mas a ele é vedada a pretensão de ressarcimento perante o mesmo juiz. Aliás, o mandado de segurança brasileiro mereceria um capítulo à parte, haja vista a sua evidente crise de identidade. Primeiro, porque é inspirado nos writs que hoje já foram substituídos na Inglaterra. Segundo, por suas raízes no amparo mexicano, que é um procedimento de jurisdição constitucional. Terceiro, por suas indisfarçáveis características do recurso de excesso de poder francês, mas de uma época em que aquela medida se limitava à anulação de ato administrativo. E, finalmente, porque se encontra atualmente em um sistema processual e constitucional em que, independentemente do procedimento judicial eleito, qualquer interessado pode exercer qualquer pretensão contra a administração pública. Aos agentes públicos e à estrutura judiciária que tem a missão de proteger os direitos e interesses sujeitos à jurisdição administrativa, deve-se assegurar as prerrogativas inerentes à independência pessoal e institucional. Dessa forma, os juízes devem ser inamovíveis e vitalícios, e sua remuneração deve ser justa e adequada. A seleção, a carreira e a disciplina dos juízes devem ser confiadas a um órgão que garanta a sua independência, de modo a evitar uma estrutura judiciária vertical, com carreirismo e subordinação hierárquica entre os juízes. Ademais, no ingresso no cargo de juiz, seja qual for o grau de jurisdição, deve-se dar unicamente mediante um processo aberto, objetivo e transparente, fundamentado na qualificação técnica e na capacidade profissional do interessado. Esses princípios, que em parte foram concretizados pela Constituição brasileira, constam do projeto de Código Modelo de Processos Administrativos
judiciais e extrajudiciais para a Iberoamérica, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, e que será votado na próxima semana em Buenos Aires. A Constituição brasileira, em observância ao princípio do autogoverno da magistratura, assegura autonomia financeira e administrativa aos tribunais. Aos juízes estão previstas as prerrogativas da irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade e vitaliciedade. Porém, vem sendo bastante questionada a efetividade dessas prerrogativas da magistratura, institucionais e pessoais, como, por exemplo, em função da natureza do procedimento de constituição do orçamento, permite-se que o Poder Executivo acabe exercendo influência na concessão de recursos ao Judiciário. E a irredutibilidade da remuneração, por ser apenas nominal, não assegurando a manutenção do valor real. Internamente, apesar dos juízes se sentirem plenamente independentes, não é ideal a solução de que juízes de segundo grau detenham poderes disciplinar e de seleção em face dos juízes de primeiro grau. Perante a sociedade, pode ficar a impressão de uma estrutura hierárquica e carreirista, pondo em dúvida a independência e a imparcialidade, como a de um juiz de primeiro grau, para exercer jurisdição sobre a legalidade de atos administrativos do próprio tribunal a que estiver vinculado, ou mesmo decidir causas de interesse dos seus membros. A presença do advogado no âmbito da justiça administrativa é considerada um dever e não um direito, inclusive para a administração, que necessita se fazer representar por um profissional do direito. A obrigatoriedade de advogado no âmbito da jurisdição administrativa se dá em função da complexidade das causas de direito público. Dessa maneira, tratando-se de um dever, aqueles que não detiverem recursos, o Estado precisa propiciar o benefício da assistência jurídica gratuita. No Brasil, apesar de ser facultativa a presença do advogado nos juizados, na prática, o interessado sempre tem ao seu alcance um assessor jurídico, ainda que seja por um servidor do próprio judiciário, e o sistema de gratuidade de justiça vem funcionando com bastante eficácia e amplitude no âmbito da jurisdição administrativa. Quanto à sua extensão, a jurisdição administrativa deve ser plena, no sentido de ser capaz de realizar integralmente o direito subjetivo alegado e, portanto, corresponder, se necessário, a uma declaração, anulação, condenação de fazer, não fazer, dar ou de pagar, inclusive mediante decisões judiciais de urgência e de execução forçada. Dessa plenitude da jurisdição dependem a tutela judicial efetiva e o Estado de Direito, encontrando-se superado o dogma de que o judiciário não pode impor à administração obrigações de fazer, aplicar multas punitivas ou coercitivas, o contempt of court civil e criminal, ou mesmo expropriar ou penhorar bens públicos não essenciais. A efetividade da jurisdição administrativa deve encontrar limites apenas em um interesse público, pontualmente alegado e comprovado, observando-se as garantias do devido processo legal e mediante medidas compensatórias ao interessado.